Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, sou formado em Educação Física e Nutrição, tenho mestrado e doutorado em Fisiologia, né? E atualmente sou professor da Universidade de São Paulo, a USP, no curso de Educação Física e Saúde. Bem, mas vamos lá, né? Aqui no canal eu quero discutir hoje esse vídeo, cujo título, né, um vídeo sobre um trabalho cujo título é Restrição Calórica reduz biomarcadores de envelhecimento celular em humanos, tá? Um trabalho que foi feito, quer dizer, não foi feito, né? Foi publicado aí, recebido, publicado, aceito, finalmente aceito no dia 22 de outubro de 2023. Então, qual é a ideia? Bem, aqui no canal a gente já comentou em alguns vídeos passados, né? Existem aí essa proposta de restrição calórica, uma coisa aí que começou a estudar, a ser bem estudada no final do século passado, no começo, meio do século passado, né? E aí esses autores mostram, por exemplo, que existe uma grande gama de dados numa ampla variedade de organismos, indo, por exemplo, sei lá, de C. elegans até primatas e tal, de que a restrição calórica é capaz de estender a expectativa de vida e atrasar a ocorrência de doenças ligadas ao envelhecimento. Porém, eles comentam, esses autores aí, em seres humanos isso não está bem estabelecido. Então ele cita, por exemplo, um estudo, né? Existe um outro estudo que foi feito, que é um estudo de 2 anos, onde as pessoas fizeram uma restrição calórica, portanto, de 2 anos, sendo um corte de 25%. Então, esse estudo é um estudo que ele dá uma sigla de calorie, né? Em função das palavras, né? Comprehensive Assessment, quer dizer, avaliação ampla dos efeitos da restrição de caloria de longo prazo. Então, eles dão esse nome. Então, esse estudo já existia, foi feito, né? Parte dessas pessoas que fizeram parte desse estudo prévio aí ficou com uma restrição calórica de 25% do total, ou seja, vamos imaginar lá, só para melhorar o que eu estou falando. Se você precisa de 2.000, você ficou lá 2 anos consumindo 25% ou menos do que isso, tá? Para ver o efeito de restrição calórica. E ele comenta que esse estudo foi o estudo mais rigoroso que foi feito em seres humanos. Aí eles obtêm amostras plasmáticas, amostras sanguíneas desse estudo original aí e vão avaliar. Então, o que ele vai avaliar, uma das coisas que ele vai avaliar, é justamente esses biomarcadores de senescência que está aqui no título. Né? Então, ele tem lá, ele roda um painel, né, uma análise de vários marcadores celulares que estão aparentemente ligados ao envelhecimento. Tá? O que é uma célula senescente? Né? Uma célula senescente é aquela célula cuja capacidade de proliferação fica parada, né? Ela não consegue mais proliferar, dividir. Então imagina que a célula está ficando velha, ela poderia fazer uma mitose ali, se renovar naqueles tecidos que têm essa capacidade, e aí então faz uma nova célula e o tecido não fica acumulando células velhas, vamos dizer assim. Porém, né, acredita-se, ele fala que com o tempo, né, à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai correndo, você vai tendo células, vai acontecendo porque você vai acumulando células senescentes, e essas células senescentes, olha que interessante, elas têm uma capacidade de secretar biomoléculas, né? Biomoléculas que eles chamam de fenótipo secretório associado à senescência, ou seja, essas células senescentes, elas não conseguem mais proliferar, por isso que elas são chamadas senescentes, estão velhas, mas elas têm uma marca registrada, um padrão de substâncias que foi identificado como vindo delas. Então, aqui nesse estudo, eles pegam a amostra lá dos cidadãos lá que fizeram o primeiro estudo, de 2 anos, e vão correr uma análise para ver esses marcadores de biosenescência, que não tinha sido feito na época. Além disso, nesse mesmo estudo foram feitos acompanhamentos de melhorias de sensibilidade da insulina, Roma, uma série de fatores lá, IMC, gás calórico, por avaliar se esses marcadores de senescência tinham uma associação, por exemplo, com a melhoria ou com efeito, né, esse marcador de senescência que eles vão ver agora, teve efeito, associação com as mudanças metabólicas que foram vistas originalmente no primeiro estudo. E aí também eles verificaram marcadores que aparentemente eram marcadores de senescência, alteração metabólica do tecido adiposo. Tá? Então é isso. Então, senescência, restrição calórica tem sido muito estudada como uma alternativa aí de prolongar a expectativa de vida de vários organismos, atrasar a ocorrência de doenças metabólicas, né? Inclusive, só uma curiosidade, a própria jejum intermitente é uma outra estratégia de tentar obter os benefícios da restrição calórica, porém com um procedimento mais fácil. Né? Então, em vez de você ficar, sei lá, para um período muito grande, sei lá, com 25% menos de calorias, você faria as estratégias lá do jejum intermitente, por exemplo, algumas horas sem comida, outras horas, ou 3 dias com comida, 2 dias sem, enfim, as estratégias mais usadas aí do jejum intermitente. Tá?
Então, tem essa ligação. E aí, basicamente, o que eles vão achar nesse estudo, né? E aí, eu coloquei só uma, deixa eu colocar aqui para mostrar. Eu coloquei só aqui, tem as características das pessoas lá que foram do grupo original, né? Você vê o número de pessoas. Então, aqui eles fizeram a comparação de amostra de pessoas que tiveram um grupo de restrição calórica 128. Ad libitum, aqui ele fala 71, foram as pessoas que foram paradas e que comeram calorias à vontade, tá? E aí coloquei aqui só algumas substâncias. Lembra que eu falei que eles usaram várias substâncias que eram aquelas substâncias secretadas, jogadas na corrente sanguínea por células senescentes? Então são exemplos delas aqui, ó. E de modo geral a gente vê que, por exemplo, aqui o laranja, que é restrição calórica, essas substâncias caem ou não aumentam durante o período aqui, ó, de 1 ano ou 2 anos. Tá? Então, mostrando aí o título, né, que a restrição calórica em seres humanos faz com que esses marcadores de senescência diminuam. Outra coisa que eles viram também foi que esses marcadores de senescência, o comportamento dele, que é justamente esse comportamento que está aí, foi associado, por exemplo, à melhoria dos parâmetros metabólicos, né, que nem eu falei, o tal do HOMA-IR, a sensibilidade à insulina, né? E aí outra coisa também que eles verificaram, que eu acabei de falar para vocês, é que a restrição calórica também reduziu os genes de senescência associados ao tecido adiposo. Então, esses daqui, ó, esses primeiros fatores de senescência, inclusive que são os fatores de senescência que estão aqui no título, tá? Esses biomarcadores, foram obtidos de amostra de sangue. Que nem eu falei, né? Pegaram o sangue lá, o soro das pessoas lá, amostras, e avaliaram isso. Mas eles também fizeram análise de genes, né, parte genética, de marcadores de senescência, mas não circulantes, do tecido adiposo. Tá? Então eles queriam ver aqueles que estavam na circulação, que eles acreditavam que eram células envelhecidas de forma geral espalhadas pelo corpo. E aí, como o tecido adiposo tem toda uma característica que ele explica lá, tal, associada ao envelhecimento, eles queriam avaliar. Por que isso? Só vou fazer uma pequena parte que não tem a ver com esse vídeo aqui, eu já coloquei aqui no canal, dizendo que a obesidade é um fator que acelera o envelhecimento. E aí tem um vídeo aqui no canal que diz o seguinte, que é sobre restrição calórica, mas esse vídeo anterior sobre restrição calórica, ele tenta descobrir qual é o mecanismo por meio do qual a restrição calórica atinge esses benefícios que eu acabei de falar, que é extensão da expectativa de vida e atraso das doenças associadas ao envelhecimento. E aí, naquele vídeo, os autores especulam, por uma série de fatores lá, que a restrição calórica funciona, né, porque o indivíduo não fica obeso, ele não ganha peso. Então, no caso aqui, vamos imaginar, né, aqui eles avaliaram marcadores de envelhecimento e viram que os marcadores estão menores, ou seja, viram que a restrição calórica teve um benefício. Tá? Agora, eles não estão dizendo como isso aconteceu. Então, se aquele primeiro estudo, um outro vídeo que eu falei aqui no canal anterior estiver certo, isso tudo aqui ocorreu pelo fato de que essas pessoas que fizeram 25% de caloria menos durante 1 ano e depois durante 2 anos, elas não ganharam peso, tá? Porque a obesidade é uma característica que envelhece, ou seja, ela faz com que as doenças associadas ao ganho de peso ocorram, mas não, doenças cardiovasculares, por exemplo, etc., mas não só ocorram, mas ocorram mais precocemente. Então, por isso, de certa forma, também aqui, eles avaliaram o marcador genético do tecido adiposo e viram que os marcadores de envelhecimento, senescência e tecido adiposo também estavam menores em função da restrição calórica. Ou seja, esse trabalho ele quer avançar no seguinte: qual que é o avanço que esse trabalho faz para a literatura? Existem muitos estudos sugerindo aí que a restrição calórica, numa grande gama de organismos, tem benefícios. Entre esses benefícios, por exemplo, aumento da expectativa de vida, atrasos das doenças relacionadas ao envelhecimento. Porém, o avanço desse trabalho é o seguinte: bem, essas situações, esses benefícios da restrição calórica não estão muito bem certos no ser humano. Um estudo fala que tem, outro fala que não tem. E aí eles quiseram fazer o quê? Bem, então existe um estudo lá que já foi feito, que é um estudo mais rigoroso, com seres humanos, que teve 2 anos e tal, e a gente tem acesso à amostra desses estudos. Vamos pegar, por exemplo, a amostra de sangue e verificar que essas amostras de sangue, como é que estão marcadores de envelhecimento lá? Eles estabeleceram um conjunto de marcadores de envelhecimento, que são marcadores que as próprias células
envelhecidas com senescência, elas secretam, então elas são secretoras desses marcadores, e eles conseguem descobrir que esses marcadores vêm delas, e verificaram que a restrição calórica causou uma menor liberação disso, né? Então menos senescência. Eles também avaliaram lá esse comportamento dos fatores de envelhecimento, com melhorias metabólicas registradas no primeiro estudo, tal do caloria lá, e verificado que tem uma associação, quer dizer, a restrição calórica não só fez com que menos fatores de resistência estivessem presentes na corrente sanguínea, como as pessoas, né, tem uma associação porque as pessoas que fizeram naquele primeiro estudo a restrição calórica também tiveram melhorias metabólicas. E por último, eles obtiveram dados da parte genética do tecido adiposo e verificaram que em marcadores de envelhecimento tecido adiposo, do primeiro estudo lá, o tal do calorie, de 2 anos, as pessoas que fizeram a restrição calórica, em comparação sempre às pessoas que fazem dieta ad libitum, dieta à vontade, também tiveram menores marcadores, ou menor concentração de marcadores, seja, de envelhecimento urino no tecido adiposo. Tá? Então esse aí, para quem não conhece, da imagem, é o Galactus, o devorador de planetas, né? Que ele precisa, para viver, ele precisa consumir planetas. E aí eu fiquei na dúvida, por isso que eu pus a imagem dele, né? Se ele vive, pelo que eu lembro lá da Marvel, ele vive milhares, lá, milhões de anos. Então, apesar dele comer planetas, talvez ele esteja ainda comendo menos planetas que ele precisa, né? Se a gente for ver a história do surfista prateado, é verdade, porque o surfista prateado dava uma canseira, né? Quando o surfista prateado era arauto, escravo dele, né? Ficava enrolando ele, dava planeta aos poucos. Então, talvez o Galactus aí, parte dessa longevidade dele, apesar de ele comer uma quantidade massiva de energia, consumir, é porque ele ainda consome menos. Enfim, brincadeiras à parte, é essa a ideia aí. A gente sempre está descobrindo, avançando coisas aí no canal. À medida que a gente tiver mais sobre esse assunto, a gente faz mais vídeos, tá ok? Então curtam, comentem, compartilhem. Se não tiver inscrito no canal aí, se inscreva. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.